Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o biólogo Igor Maquieira e você está aqui no meu canal Ciência e Meio Ambiente. Obrigado pela presença, pela participação. Pois bem, a mídia divulgou isso daí, divulgou até assim os assuntos mais comentados, né? Não só no Brasil como no mundo, que o núcleo da Terra parou, ou colocar até entre aspas, né? Freou, né? Colocou o pé no freio ali. Então vamos entender aí porque sabe por quê? Tem coisas erradas sendo divulgadas, infelizmente. Então vamos dar uma olhada aí, entender o que eles transpassaram através dessa notícia que, infelizmente, não está correta. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Então, começando aqui, né, aí está o link do artigo. E o que diz esse artigo? Né? Fala da rotação do núcleo interno sólido da Terra e já começa a falar o seguinte. Né? Deixa... Espera aí. Aliás, deixa eu abrir o resumão primeiro aqui para vocês verem. Né? Olha aqui, ó. Então, o que diz aqui, ó? Logo no início aqui, ó, né? Vou colocar para vocês. Aí fala o seguinte, né? Que a rotação do núcleo interno sólido da Terra pode, tá? Ou seja, não está afirmando, tá? Eles levantaram essa hipótese que a rotação do núcleo interno sólido da Terra pode ter parado recentemente e pode estar se invertendo. Ou seja, não há uma confirmação a respeito disso. Ainda há outras problemáticas inseridas nisso daí. Tá? Isso de acordo com um estudo publicado na Nature Geoscience esta semana. Isso que vocês estão vendo é da Nature também, tá? Da Nature Ásia. Vocês viram logo no início aqui o artigo, tá? O artigo é científico. Então essas descobertas indicam que as mudanças na rotação podem ocorrer em escala decadal e podem ajudar nossa compreensão de como os processos nas profundezas da Terra afetam sua superfície, né? Pegando ali a parte crosta, manto, núcleo, enfim, né? Tudo aquilo que a gente já aprendeu no ensino fundamental. Mas o que acontece aí? O núcleo interno da Terra é separado do resto da Terra sólida, vamos dizer assim, pelo núcleo externo líquido, permitindo que ele gire de maneira diferente da rotação da própria Terra. Então, a rotação do núcleo interno é impulsionada pelo campo magnético gerado no núcleo externo e equilibrada pelos efeitos gravitacionais do manto. Então, saber como o núcleo interno gira pode justamente iluminar isso, né? Como essas camadas interagem, como essa interação. No entanto, a velocidade dessa rotação, né, ela tem uma grande variação e é muito debatida. Então, esses dois autores, tá, eles analisaram esses dados, tá, e justamente a diferença na forma de onda e no tempo de viagem das ondas sísmicas e terremotos quase idênticos que passaram pelo núcleo interno da Terra ao longo de caminhos semelhantes desde a década de 60. Então eles descobriram que desde cerca de 2009, os caminhos que anteriormente mostravam variação temporal significativa exibiram pouca mudança, sugerindo que a rotação do núcleo interno deu uma parada. E eles identificaram, tá, sugerindo, tá, não é afirmando, eles sugerem. Então, eles também identificaram que isso pode estar associado a uma reversão da rotação do núcleo interno, como parte de uma oscilação de 7 décadas, tá? Ou seja, uma causa natural, uma oscilação de 7 décadas. Eles falam isso aqui ao final da apresentação do periódico, tá?
com um ponto de inflexão anterior ocorrido no início dos anos 70. Tá? E os autores indicam que essa variação se correlaciona com mudanças nas observações geofísicas da superfície da Terra, como o campo magnético e a duração do dia. Então eles concluíram que esta oscilação na rotação do núcleo interno, coincidindo com mudanças periódicas no sistema de superfície do planeta, demonstra a interação entre as diferentes camadas da Terra. Agora, tem alguns poréns a serem inseridos nisso. Tá? Aqui vocês veem a imagem do núcleo da Terra. Tá? Agora, o que eles colocaram? Né? Eles ficaram surpresos. Então, a parte da sismologia, né, eles colocaram a paralisação do núcleo interno da Terra, que pode afetar inclusive a forma como o nosso planeta funciona, etc. Tá? A descoberta implicaria, vamos colocar, não como uma hipótese, não como pode, né? Eles colocaram pode, sugere, né? Não como uma sugestão. Além do mais, eles se utilizaram de modelagem. Tá? E eu vou comentar a respeito disso. Não que os caras não sejam fera nisso, eles são feras, né, nisso daí. Os dois autores, né, o Yang e o Song, na Nature. Agora, se a gente for considerar isso tudo, tá, implica na duração dos dias, aí, né, que está diretamente ligado ao movimento porque a duração do dia justamente vai estar ligada ao movimento de rotação da Terra em torno do próprio eixo, né, que dura 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 0,9 décimo de segundo. Então, caso confirmada, a mudança na forma como o núcleo gira poderia estar impactando no movimento de rotação em si e, consequentemente, na duração de um dia. Vocês estão vendo o núcleo da Terra aí, né? Entre aspas, e didaticamente falando, sendo essa esfera de ferro que fica a mais ou menos 5 mil km de profundidade, tem cerca de 7 mil km de largura, composto por duas camadas, o núcleo interno, né, um centro sólido feito principalmente por ferro, e o núcleo externo, né, didaticamente falando aqui mais uma vez, essa casquinha composta por ferro líquido e alguns outros elementos, e o núcleo externo separando o interno de 2.400 km de largura do restante do planeta. Então, era este o isolamento que permitia que o núcleo interno pudesse rodar em um ritmo próprio. Agora, a gente tem algumas variáveis, né? Eles pesquisaram esse fenômeno desde 1995, ficaram surpresos, mas se utilizaram de muitas modelagens, tá? De muitas modelagens. Então todo mundo sabe, né, as várias camadas da Terra, crosta, manto, núcleo externo, núcleo interno, né, um dos lugares, aliás, o lugar mais inacessível do nosso planeta. Estou empolgado aqui. Então justamente, né, muito quente, com essa parte densa de ferro sólido, né, mais ou menos do tamanho de Plutão. Né? Então, cercado por esse núcleo externo líquido que permite a porção mais interna que gire de maneira diferente da própria rotação da Terra. Né? Como se fosse, vamos dizer assim, para vocês entenderem, um planeta dentro de outro. Né? Então, a rotação do núcleo interno ela é impulsionada pelo campo magnético gerado no núcleo externo e equilibrada pelos efeitos gravitacionais do manto. Então, de acordo com os autores, saber como isso, né, ou melhor dizendo, como o núcleo sólido interno gira, poderia esclarecer como as camadas da Terra interagem. Então, como é que isso foi feito? Né? Como é que esse estudo foi feito? Né? Colocando uma imagem melhor aqui, né, essa de visão, não é fácil. Né? Em primeiro lugar, é inacessível. Né? Mas a sismologia é um método alternativo. Então, os terremotos eles geram essas ondas sísmicas que se propagam pelo interior do planeta e algumas dessas passam justamente
pelo núcleo. Então, para conduzir essa pesquisa, o Yang e Song analisaram essas ondas sísmicas de terremotos quase idênticos que atravessaram o núcleo interno da Terra, seguindo trajetórias semelhantes desde a década de 60. Então, os autores eles concluíram que a rotação do núcleo interno quase parou por volta de 2009, então girou na direção oposta. Tá? Então, eles utilizaram de alguns métodos, algum desses métodos é a parte de modelagem, tá? E isso tudo sugerindo, né? Por exemplo, em um trecho aqui eles falam, sugerindo que a rotação do núcleo interno parou. Eles também descobriram que isso pode estar relacionado a uma reversão da rotação do núcleo interno como parte de uma oscilação de 7 décadas, como eu acabei de falar, né? Agora, o que acontece, né? Gente, a gente tem que ter cautela, né, nessas informações. Por quê? É um estudo muito cuidadoso, são excelentes pesquisadores, tá? Excelentes, né? Agora, quando a gente pega a parte da sismologia, contudo, porém, entretanto, deixa eu voltar aqui. Nenhum desses modelos, né, explica todos os dados de forma muito concreta. Eles não conseguem explicar isso, né? Tem um dado também interessante, que uma pesquisa sugerindo que o núcleo interno oscila muito mais rapidamente, mudando de direção a cada mais ou menos 6 anos. Tem isso. Então, esse trabalho se baseou em ondas sísmicas de 2 explosões nucleares no final dos anos 60 e início dos 70. Então, tal momento equivale a volta do ponto em que a pesquisa publicada na segunda-feira diz que o núcleo interno mudou de direção, né? Então, vamos dizer assim, praticamente uma coincidência, porque tal momento equivale ao ponto da pesquisa, pesquisas que já sugeriam, né, que já colocavam, justamente levantavam essa hipótese, né? Agora, existem outras evidências, né? Então, uma dessas evidências é que o núcleo interno só se moveu significativamente entre 2001 e 2013. E depois ele permaneceu parado desde então. Inclusive, um geofísico a pronúncia é meio difícil, porque o Tchaikovsky, né? Acho que é assim, Tchaikovsky, né? O geofísico da Australia National University, ele publicou uma pesquisa sugerindo que o ciclo do núcleo interno ocorre a cada 20 a 30 anos, ao invés dos 70 propostos no estudo mais recente. Inclusive, para ele, a comunidade geofísica continuará dividida sobre essa descoberta e o tópico continuará e vai permanecer controverso, né? Ele comparou, inclusive, né, colocando que a parte da sismologia, né, os sismólogos, eles se utilizam de equipamentos imperfeitos ou muito limitados para chegar e afirmar. Tanto né, repito, o estudo ele não afirma, ele levanta, né, sugestões, ele sugere, pode ser, né, ele não chega e afirma como a mídia divulgou que o núcleo da Terra parou de girar. Não é isso, né? Então vamos imaginar, vamos supor o corpo humano ali, e que na falta, por exemplo, precisa de uma tomografia computadorizada, e na falta de algo como uma tomografia computadorizada, nossa imagem do interior da Terra, vamos dizer assim, ela está embaçada, né? Então a gente tem muita coisa pela frente. Então isso
pode vir a incluir mais dados sobre hipóteses ou teorias de que o núcleo interno pode ter mais, por exemplo, levantando aqui, óbvio, né, uma bola de ferro dentro dele. Isso tudo vai ser descoberto, mas tem que tomar muito cuidado, tá? Porque justamente há uma sugestão, tá? Os pesquisadores, eles não afirmaram, e nem, aliás, eles jamais iam fazer isso, né? Porque os caras são bam nisso, mas jamais eles iam chegar e afirmar, ou seja, é uma sugestão, tá? Ou seja, eles levantaram justamente esses dados, chegaram a essa conclusão, mas eles não chegam e falam assim, a gente está afirmando, né? Além do mais, o fenômeno ele seria cíclico, né? Eles esclarecem isso no artigo, né? Alguns colocam, né, como um ciclo completo deste movimento que dura em torno de 7 décadas, né? Ou seja, o que significa que a direção muda aproximadamente a cada 35 anos. Né? Eles acrescentaram isso daí também. Então a próxima deve ocorrer em meados da década lá por 2040, completando o ciclo conforme os pesquisadores chineses. Né? Então existem até hoje poucas indicações sobre a influência desta rotação na superfície. Agora, isso está ligado, é óbvio, a clima, ao oceano, né, a outros fatores que podem ser afetados, tá certo? Mas é apenas sugestão, apenas o pode ser. Tanto é que isso está tanto na Nature Asia, como também no artigo aí, que inclusive o artigo aqui dá acesso ao resumo para vocês verem, tá? Mas se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar sua colaboração, o link já está na descrição. E inscreva-se mesmo no Ciência e Meio Ambiente, inscreva-se também lá no Alerta do Tempo, com alertas meteorológicos, muita informação, educação, ensino, cultura, utilidade pública, tá certo? Informação de qualidade, tá certo? Vocês encontram aqui no Ciência e Meio Ambiente e lá no meu outro canal, o Alerta do Tempo, que o link já está na descrição. O link dos artigos também segue na descrição. Um forte abraço, fique na paz, muito obrigado.